Este é o canal Matemática com Anjo Barro, aqui professor Antônio José, e hoje eu vou dar uma visão geral sobre inequações, principalmente alguns pontos que às vezes passam batido, mesmo nas partes mais avançadas de inequação, e a gente deixa passar. Então, uns toques muito importantes. Isso pode ser importante, por exemplo, numa prova em que tem alguma questão assim, que eles tentam te pegar no contrapé. Vamos lá? Então, o que eu quero frisar é justamente o que se pode fazer e como se pode fazer. Por quê? Porque normalmente a gente que já conhece um pouco de inequações, as pessoas que já conhecem, pensam, é resolver que nem equação, só que tem o maior, tem o menor, tem o maior igual, o menor igual, aí considera aquilo lá, faz o gráfico, dá o conjunto de solução e tudo bem. Mas esse negócio de que faz que nem equação, tem que tomar alguns cuidados. Eu vou dizer alguns deles. Primeiro, por exemplo, isso aqui nem é uma inequação, vamos dizer assim, uma sentença em que eu estou dizendo que 1 é menor que 2. Ela é verdadeira, claro, sem problema. Se eu, por exemplo, somar um dos dois lados, numa equação, eu posso fazer isso tranquilo, sem problema. Numa inequação, será que eu posso? Vamos ver. 1 mais 1, 2. Seria menor que 3? Sim, seria menor que 3. Então, somar um número positivo não tem muito problema. Se eu subtrair um número, por exemplo, menos 4, 2 menos 4 dá menos 2 e 3 menos 4 dá menos 1. Menos 2 é menor que menos 1? Sim, porque num gráfico o menos 1 está aqui, o menos 2 está aqui. Então o menos 2 é menor que o menos 1, está mais à esquerda, ok? Então subtrair qualquer número também não tem problema. Então isso vale para a equação e para a inequação. Agora vamos fazer uma coisa, vamos multiplicar por menos 1. Multiplicar por menos 1. Na equação não tem problema. Na inequação, ao multiplicar por menos 1, isso aqui dá 2 e aqui dá 1. Será que eu posso dizer que 2 é menor que 1? Não. O que é que eu tenho que fazer? Quando eu multiplico por um número negativo dos dois lados, eu tenho que inverter o sinal. A maioria de vocês vai dizer, mas isso eu já sei, já aprendi, tá tranquilo. Eu vou chegar lá, vocês vão ver onde é que eu quero chegar. Então, 2 maior que 1. Multiplicar por um número positivo, tudo bem, sem problema. Então, aqui 4 seria maior que 2 ao multiplicar os dois lados por 2. Então, até agora, a única coisa que eu tenho que tomar cuidado é quando eu multiplico por um número negativo, que aí eu tenho que trocar o sinal aqui, né? Se é maior, fica menor. Se é maior ou igual, fica menor ou igual. E vice-versa, tá bom? Vamos fazer agora a divisão. Dividir por um número negativo. Dividir por menos 2. Aqui dá menos 2 e aqui vai dar menos 1. Menos 2, como a gente já viu aqui, ele é menor que menos 1. Então, verdadeiramente, eu tenho que trocar o sinal. Então, de novo, também dividir por número negativo, eu não posso fazer direto, a não ser que eu inverta esse sinal aqui de desigualdade, tá? Por fim, eu vou colocar mais um, que é dividir por um número positivo. Aqui daria menos 1 e aqui daria menos meio. Sim, menos 1 é menor que menos meio, porque ele está mais à esquerda no eixo. Tudo bem? Então, até aí, ok, a gente precisa prestar atenção quando for essa questão de multiplicar ou dividir por um número negativo, tá bom? Agora eu quero colocar uma questãozinha aqui. Eu vou apagar o quadro e vamos fazer 2x menos 2 sobre x maior ou igual a 1. Então vamos lá, como se resolveria essa inequação? Bom, se a gente fosse pensar como uma equação, eu poderia multiplicar cruzado aqui, daria 2x menos 2 maior ou igual a x. Eu posso subtrair x dos dois lados, aqui ficaria 2x menos x, que dá x, menos 2 maior ou igual a 0, soma 2 dos dois lados, x maior ou igual a 2. Então a resposta seria que para x maior ou igual a 2, isso aqui é obedecido. Vamos fazer um teste? Para x igual a 3, 2 vezes 3, 6, menos 2, 4. Aqui embaixo, 3, né? Então 4 terços. Realmente, 4 terços
é maior ou igual a 1. Agora, quer ver um número que não vai dar certo? Vamos supor que x fosse igual a menos 1. Se x for igual a menos 1, aqui 2 vezes menos 1 dá menos 2 vai dar menos 4. Aqui é menos 1. Menos 4 sobre menos 1 dá 4. E 4 é maior ou igual a 1. Então eu achei um número que é menor que 2 e que resolve a inequação. Por quê? Porque eu não posso fazer multiplicação cruzada assim à torta e à direita quando é inequação. Por quê? Mesmo que eu diga que, mas é só tomar cuidado para x não ser igual a zero, porque aí você multiplicaria zero por dois lados, não, tudo bem. Eu boto aqui a restrição de x diferente de zero, sem problema. A questão não é essa. A questão é que quando eu estou fazendo isso, a multiplicação cruzada nada mais significa do que, por exemplo, aqui multiplicar por x dos dois lados. Mesmo que eu garanta que o x é diferente de zero, ao multiplicar por x dos dois lados, o x cortaria com x aqui e ficaria o x desse lado. Só que o x você não sabe se é positivo ou se é negativo. Se o x for positivo, você mantém o sinal. Se o x for negativo, você tem que trocar o sinal. Então, como você não garante, você não pode fazer isso. O que é que você tem que fazer? Você tem que jogar 1 para o lado de cá, isso você pode, porque subtrair ou somar um número de cada lado, posso. Então, subtraindo 1 dos dois lados, eu vou ficar 2x menos 2 sobre x, menos 1 maior ou igual a zero. Subtrair 1 dos dois lados, tá bom? Agora, eu vou fazer aqui o MMC, para colocar no mesmo denominador. Aqui é 1, MMC dá x e aqui dá 1. Então, vai dar 2x menos 2 menos x, né, que eu estou multiplicando aqui, sobre x. Eu não posso esquecer no denominador, que nem muitas vezes a gente faz em equações. Em equações, quando eu botei todo mundo com o mesmo denominador, depois de fazer isso aqui, o MMC, eu corto tudo. Não, tem que manter o denominador aqui, maior ou igual a zero. Tá vendo só? Então isso aqui vai dar 2x menos x dá x menos 2 sobre x, maior ou igual a zero. E aí eu tenho que fazer aquele estudo de sinais, que alguns já estudaram, outros não. Para quem ainda não estudou, pode ser que complique um pouquinho, mas eu vou mostrar como é que se resolve, para vocês verem qual é a solução real disso aqui. Não basta apenas ser só, é maior ou igual a 2. Não, olha só. Eu tenho que achar as raízes do numerador e as raízes do denominador. As raízes do numerador, x menos 2 igual a 0, logo x igual a 2. Essa é a raiz do numerador. Tá? Do denominador, simplesmente x igual a 0. Essa é a raiz do denominador, né? Então essa aqui é a raiz do denominador. Perfeito? Agora o que é que eu faço? Eu tenho que fazer um estudo de sinais. Aqui o numerador. Vou botar mais linhas aqui. Aqui o denominador. Nessa linha, como as raízes são 0 e 2, eu tenho que posicionar na ordem. Então aqui é a raiz 0, aqui é a raiz 2, tá bom? O numerador, a raiz é 2. Como isso aqui é uma função do primeiro grau, função afim que é crescente, como é que é o gráfico de uma função crescente? Porque o a, né, o coeficiente do x, é maior que 0, ele é positivo. Então, ele vai ser mais ou menos uma reta assim, que corta o eixo em 2, e aí para lá ela é positiva, para cá ela é negativa. Então, qualquer número que você coloque aqui maior que 2, vai dar um número maior que 0, portanto é positivo. Se você colocar um número menor que 2, vai dar negativo. Então, essa função aqui no numerador, ela é positiva para valores maiores que 2 e negativa para valores menores que 2. Quando eu faço esse estudo de sinal para a função x nada mais é que uma função crescente que corta em 0, porque a raiz dela seria 0. Então ela corta aqui no eixo, e é crescente também porque o coeficiente do x é 1, dessa função aqui. Então seria um gráfico mais ou menos assim. Para x maior que 0, y também vai ser maior que 0. Para x menor que 0, a função também vai ser menor que 0. Então esta função aqui no denominador, acima de 0 ela é positiva, abaixo de 0 é negativa. E aqui eu tenho que fazer o numerador sobre o denominador.
Quando eu tenho algo negativo dividido por algo que eu tenho negativo, isso dá positivo. Quando algo negativo dividido por algo positivo dá negativo, e algo positivo dividido por algo positivo dá positivo. Então eu tenho aqui, eu quero aqui que seja maior ou igual a zero. Maior ou igual a zero eu tenho esse pedaço aqui e tenho esse pedaço aqui. Com uma questão, maior ou igual. Então eu tenho que levar em conta aqui o maior ou igual também. Maior ou igual a 2, então é fechado, tá? E menor que zero. Por quê? O zero eu já falei aqui que não podia, porque o enunciado tem um x no denominador. Então aqui é aberto. Então qual é a solução? O conjunto de solução é todo x pertence a R, tal que x menor que zero ou x maior ou igual a 2. Viram porque menos 1 eu joguei lá e funcionou? Porque ele encaixa aqui. Ele também é uma possível solução. Entenderam? Então, isso foi só para mostrar para vocês que tem algumas coisas que a gente faz sem pensar. É que nem equação faz igual? Não. Multiplicar cruzado é uma delas. Eu não devo multiplicar cruzado, a não ser que o denominador seja um número conhecido. Se aqui fosse 2, tudo bem. Eu multiplicaria por 2 dos dois lados e continuaria a minha vida. Se fosse menos 3, eu multiplicaria por menos 3 dos dois lados, já sabendo que eu tenho que inverter o sinal e continuaria a mesma situação. Agora, quando no denominador tem alguma coisa que é desconhecida, eu não sei o sinal, eu não posso sair simplesmente fazendo isso não. Tem que tomar cuidado. Tá legal? Bom, eu pretendo fazer uma sequência de vídeos sobre inequações, desde as mais básicas, né, primeiro grau, segundo grau, até inequações produto, inequações quocientes, para ficar numa playlistzinha e depois eu vou botando outros tipos de inequação. Eu estou para fazer também um de inequação logarítmica, então fica tudo ali também. Mas eu sei que tem provas aí se aproximando, como por exemplo a prova da UERJ, e eu não sei se de repente alguém gostaria que eu fizesse mais uma questão de revisão de trigonometria, por exemplo. Então o que é que eu queria pedir? Aí nos comentários, se você prefere que eu continue nessa sequência de inequações, escreve lá, inequações. Ou se você desejaria, por exemplo, um vídeo ou uma sequência de vídeos sobre trigonometria, lá na mais básica, seno, cosseno, tangente, depois ir avançando um pouquinho, escreve lá, trigonometria. Se você quiser outro assunto, coloca outro assunto. Tá legal? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal ativando as notificações do sininho, tá bom? Um grande abraço!